Nessa videoaula, então, a gente dá continuidade ao estudo da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, na videoaula passada, nós estudamos sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. E agora, então, a gente dá continuidade sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Pré-requisito para a videoaula de hoje, além da introdução, aos hidrocarbonetos, de saber identificar e reconhecer os alcanos, os alcenos, os alcinos, o conhecimento abordado na videoaula anterior, em que você aprendeu a nomear os hidrocarbonetos de cadeia normal utilizando as regras da IUPAC e aprendeu também a fornecer as suas estruturas a partir dos seus nomes oficiais, é pré-requisito para a aula de hoje. Então, pegue um caderno, seu material de estudo, um lápis ou uma caneta, que é fundamental para conseguir acompanhar e ter um aprendizado sólido sobre o que a gente vai ver aqui. Então, primeiramente, a gente precisa identificar e reconhecer qual é a cadeia carbônica principal desse hidrocarboneto ramificado, uma vez que ele apresenta várias cadeias carbônicas, né? Então, tá representado aqui, nesse slide, duas possibilidades, né? Então, aqui seria uma cadeia carbônica em vermelho. Aqui em preto também uma cadeia carbônica. Porque a cadeia carbônica, ela é a união de duas extremidades de carbono. Então, por exemplo, essa unidade aqui, em preto, ela está sendo unida a esta extremidade aqui, né? E ainda teriam outras possibilidades, como aqui em roxo, em que essa extremidade de carbono é conectada com essa outra extremidade de uma forma única, né, direta aqui. E ainda aqui em verde, uma outra possibilidade, tá? Então, uma cadeia carbônica, ela é aquela que une duas extremidades de carbono. Ela não pode fazer o seguinte, seguindo aqui essa extremidade da esquerda, né? Vai seguindo, chega aqui neste carbono quaternário, desce e depois sobe e continua, né? Aqui nesse caso ela teria 3 extremidades de carbono. Então isso não é uma cadeia carbônica, tá? E a cadeia carbônica principal, dentre todas as possibilidades que existem, ela será aquela que apresentar o maior número de carbonos. Então, nesse caso aqui em roxo, ela teria 5 carbonos, em verde aqui, 6 carbonos, e em vermelho ela tem 7 carbonos. Portanto, nesse composto, a cadeia carbônica principal está representada em vermelho, mas é muito importante que vocês saibam que é devido a tudo isso que eu falei agora, e não pelo fato de que aqui ela está linear, né? Essa linha. Ela pode sim se apresentar nesse formato aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. O que é que existe além da cadeia carbônica principal, né? Então aqui ela está representada em vermelho, né? Ela já considerou a cadeia que apresenta o maior número de carbonos, fechou. E todo o resto, tudo aquilo que está se ligando à cadeia principal, nós chamamos de ramificação. Então, aqui há uma ramificação, que é este carbono aqui, ó. Esses dois compostos são o mesmo composto. Este carbono aqui também é este CH3 aqui, ó, ligado na cadeia principal. E estes dois aqui são este CH2, CH3, tá? Então, aqui, o que não é cadeia carbônica principal, nós chamamos de ramificações ou substituintes ou radicais, tá? Então, aqui a gente vai usar principalmente esses dois termos aqui, ramificação e substituinte. Então, vamos lá. A gente aprendeu que a cadeia carbônica principal é a mais longa, que é aquela que apresenta o maior número de carbonos. Ela ainda deve ser a mais ramificada e aquela que apresenta o maior número de insaturações. Mas espera aí, às vezes você não tem insaturação na sua cadeia, tá? Então, digamos, a gente está trabalhando aqui com hidrocarbonetos ramificados, né? Então, esse exemplo aqui abaixo, ó, é o mesmo composto, só está considerando duas possibilidades para a cadeia principal. Uma é essa aqui. Então, quantos carbonos tem aqui? Vamos lá, 6, certo? E a outra possibilidade é essa. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah!
Então, quando você tem mais de uma possibilidade de cadeia que apresentou esse pré-requisito aqui, ó, de ser a mais longa, né? Você vai ter que levar em consideração isso que está escrito aqui. Então, ela precisa ser a mais ramificada. Qual que é a mais ramificada? Esta aqui, que apresenta duas ramificações. E essa aqui apresenta uma única ramificação, ou seja, apenas uma ligação externa aqui, né, com a cadeia principal, enquanto essa tem duas. Então, essa é a cadeia carbônica principal para este composto. Isso vai ser muito importante para a gente poder nomear ou compreender o nome, né, qual a estrutura de um composto a partir do seu nome. Aqui é um outro exemplo, novamente o mesmo composto, com duas possibilidades de cadeia carbônica principal. Ele não apresenta insaturação, então a gente desconsidera isso aqui, né? É um alcano, né? E apresenta essa possibilidade aqui, uma cadeia com 6 carbonos para cá, ou aqui, ó. Tá lá, né? Aqui vem para cá e continua aqui. Então é isso que está sendo representado desse outro lado. Bom? Novamente, 6 carbonos. Então, a gente não tem mais como utilizar apenas o requisito de ser aquela que apresenta o maior número de carbono. Aqui, nós começamos a partir daí. Encontramos mais de uma possibilidade, partimos para cá. Ah, tem que ser a mais ramificada. Qual é a mais ramificada? Essa apresenta duas ramificações, esse CH3 e tudo isso aqui é uma ramificação só, porque tudo isso está sendo ligado aqui, ó, uma única vez, né, na cadeia carbônica principal. Enquanto isso, do outro lado, se considerarmos essa cadeia principal, nós temos 1, 2, 3, 4 ramificações. Portanto, esta é a cadeia carbônica principal para este composto. Então, aqui é só mostrando de uma forma mais visual mesmo onde estão as ramificações para cada caso. Então, vamos lá. E no caso de haver insaturação? Então, aqui, ó, para esse composto aqui, em azul, está sendo mostrada uma cadeia carbônica principal, que vamos lá, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Uma outra possibilidade aqui seria, depois vocês podem ver isso, podem dar pause, né, e olhar com mais tranquilidade, mais tempo. Aqui também teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se fosse para ligar essa extremidade até esta, também seria 8 carbonos. Por que que essa é a cadeia carbônica principal e não esta? Porque apresenta a insaturação. Tá bom? Então, por isso que foi escolhida essa aqui. Tem insaturação na molécula, ela estará lá dentro da cadeia carbônica principal. E aqui, a mesma coisa. Poderia ser essa possibilidade aqui já está numerado, né? A gente já vai ver como numerar, mas poderia ser essa cadeia aqui, ó, que liga essa extremidade, vai e continua aqui. Então, liga estas duas extremidades aqui. Ou ainda poderia ser esta se ligando até aqui o outro lado. Se vocês contarem, verão que também tem 8 carbonos, né? Duas possibilidades com 8 carbonos. Porém, essa representada aqui é a cadeia principal, porque é nela que está contida a insaturação. Quantas ramificações há nesta estrutura? Uma ramificação, que está aqui. Quantas ramificações há nessa estrutura? A gente seleciona a cadeia principal e temos uma, e tudo isso é uma ramificação só. E duas. Certo? Então, agora, para numerar os carbonos dessa cadeia carbônica principal, isso vai ser fundamental lá para a nossa nomenclatura, né? A videoaula anterior já começou a numerar, para poder numerar as insaturações, em caso de haver mais de uma, ou até mesmo uma, né? Então, agora a gente vai ver para essas outras possibilidades. Então, vamos lá. A gente começa a numerar
a partir da extremidade de carbono mais próxima das seguintes características do composto. Primeiro, do grupo funcional. O grupo funcional é função orgânica, né? Se é um álcool, um aldeído, mas como a gente está trabalhando apenas com hidrocarbonetos agora, a gente esquece isso aqui por um tempo, certo? Então, a gente vai numerar a partir do carbono que está mais próximo da insaturação ou das insaturações. Se não tem insaturação, aí a gente vai numerar a partir do carbono mais próximo das ramificações, certo? Então, isso aqui são prioridades. A prioridade para começar a numerar um carbono de uma extremidade é estar mais próximo daqui, da função orgânica, desconsidera, então tem que estar mais próximo da insaturação, e se não tiver, aí sim, das ramificações. Então, vamos lá. Então, isso aqui é só uma forma diferente de estar falando o que foi falado agora, tá? Aqui, ó, o que que tá querendo dizer isso, tá? Eu já vou falar para vocês de antemão que a cadeia carbônica principal aqui desse composto está aqui, ó, tá? Então, tá ligando este CH3 a este aqui. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. A gente começa contando daqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou o contrário, considerando esse o carbono 1 e este, portanto, o carbono 9. Como saber? Se eu considerar este o carbono 1, as minhas ramificações, que são essas aqui, ó, aqui eu tenho uma ramificação, outra, e tudo isso é outra ramificação, né? Temos 3 ramificações. Se eu considerar este o carbono 1, as minhas ramificações estarão no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 6. E se eu começar a numerar a partir daqui, o carbono 1, as minhas ramificações estarão no carbono 4, no carbono 6 e no carbono 8. Isso que quer dizer, no slide anterior, que nós precisamos começar a numerar a partir do carbono, a partir do carbono que está mais próximo das ramificações. Por isso que a gente vai escolher a numeração que começa com carbono 1 aqui. E, portanto, as nossas ramificações apresentam os menores números, ó, 2, 4 e 6, certo? Isso que quer dizer começar do carbono mais próximo. As ramificações terão os menores números quando a gente numerar. Aqui outros exemplos, né? Então, vamos começar esse exemplo aqui de cima. Por que que aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5? Essa é uma pergunta. E por que que é essa a cadeia principal e não é esta aqui, ó, que também tem 5 carbonos? Ai, prof, porque essa aqui tá reta, essa não tá. Não, isso não é a resposta. Ela pode estar aqui. Esta é a cadeia principal porque ela inclui a insaturação. Ok. Então, se é essa a cadeia principal, por que este é o carbono 1 e este o carbono 5, e não é este o carbono 1 e este outro 5? Por que que não é o contrário? Porque a gente vai dar prioridade para que o menor número esteja na insaturação. Então, aqui, dessa forma, a insaturação está aqui no início da cadeia, né? Se a gente numerar aqui, a insaturação vai estar aqui nesse carbono 4 aqui, né? Entre o 4 e o 5, certo? Temos ramificação nesta estrutura? Temos uma ramificação aqui, ó. Uma ramificação com 2 carbonos, né? Em que carbono está a ramificação? No carbono 3, certo? E outro exemplo que tem aqui, agora nós temos ramificação e insaturação. Então, aqui está a nossa cadeia principal, e nós começamos a numerar daqui e não daqui, porque aqui está mais próximos das insaturações, certo? Começando daqui, estaria mais próximo das ramificações, né? Que a gente tem essa ramificação CH3 aqui e um outro CH3. Aqui, ó, gente, um parênteses, apesar de ser 2 ramificações iguais, né? CH3 e CH3, nós consideramos 2 ramificações, tá? Uma para cá, outra aqui, no mesmo carbono. Vocês vão ver que isso a gente vai ter que identificar lá no nome. Então tá certo, aqui é do 1
para o 6 e não começando aqui, porque este tem mais prioridade, a insaturação tem mais prioridade sobre a ramificação quando há ambos na estrutura. Então tá, prof. A próxima parte é dar nome ao substituinte. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está construindo para dar o nome. Então, o substituinte, você vai levar em consideração aquilo que você já aprendeu na videoaula passada. Você vai utilizar o prefixo, né, aqueles prefixos em função da quantidade de carbono que tem na ramificação e ainda adicionar o sufixo -il nessa ramificação. Então, olha só. Ramificação, aqui está a cadeia principal. Então, a gente está falando agora só da ramificação. Ramificação com um carbono. A gente viu que um carbono começa com met. É ramificação metil, termina com -il. Então, met mais o -il, tá? 2 carbonos. A gente viu que é et, etil. 3 carbonos, prop, ramificação propil. Então, aqui nós temos os substituintes metil, etil e propil nesta cadeia carbônica principal. Aqui nós temos a cadeia carbônica principal representada dentro desse retângulo, né? E temos 3 substituintes. 2 substituintes são iguais, que é etil, mas a gente vai ver que vai precisar indicar isso no nome. Então, a gente tem um etil para cá, ó, 2 carbonos, um etil para cá, 2 carbonos, e aqui um metil. Tá? Aqui uma tabela pequena, né, bem simplificada, com o nome de alguns substituintes, ó, de acordo com a quantidade de carbonos que ele tem. E aqui uma cadeia carbônica mais completa e que eu sugiro que vocês tenham junto de vocês no seu material de estudo, tá bom? Exceto que a gente não vai estar usando muito aqui nas nossas atividades da disciplina, são essas últimas 5 aqui, ó. Porém, as demais sim. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para 2 coisas. Uma, todas elas apresentam um tracinho livre aqui, ó. Tem esse tracinho que é essa ligação que liga esses carbonos e outro livre, né? Esse livre significa que essa ligação é aqui que está se ligando à cadeia carbônica. Então, olha só, desse aqui todo, ó, onde é que está a cadeia carbônica, prof? Aqui, ó, lá na tua estrutura completa, tá? Isso aqui é só o substituinte. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, por exemplo, aqui em roxo, eu selecionei os substituintes com 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ambos têm 3 carbonos. Então, o propil é esse aqui, ó, em que eles estão de forma um carbono ligado linearmente no outro, ó. CH3, CH2, CH2, daí aqui, ó, vai ter a cadeia principal, esse é o propil. Se ele estiver apresentado dessa forma, um exemplo anterior dos slides anteriores, a gente viu isso aqui, mas a gente não estava ainda falando sobre o nome, né? Tem um CH3, ambos CH3 estão ligados num mesmo carbono, que é um CH, e aqui, ó, neste CH está ocorrendo a ligação na cadeia carbônica principal. Então, este é o isopropil. E a ramificação com 4 carbonos apresenta todas essas 4 possibilidades. Então, se for linear, né, o butil, se tiver desta forma aqui, ó, tem 2 CH3, tem um CH2 e a cadeia principal está ligada num CH, ó. É sec-butil ou isobutil, neste formato, ou terc-butil, se tiver 3 CH3 e um carbono aqui. E a cadeia principal está ligada diretamente neste carbono do meio. Por isso que é importante vocês terem essa tabela, porque vocês vão obter vocês vão estar com o exercício na mão, né, as estruturas químicas na mão, vocês vão identificar a sua cadeia carbônica principal, você vai numerar a sua cadeia carbônica, os carbonos da sua cadeia principal e vai identificar os substituintes. Identificou os substituintes, você vai comparar com essa tabela para saber quem é ele e qual é o nome dele. Tá? Então, tenha esta tabela com você. Então, vamos lá. Qual é o nome agora desse composto, né? Agora a gente tem
todas as peças e a gente vai construir o nome dele. Agora é só juntar todas essas informações, tá bom? Então, olha só. A gente identificou a cadeia principal, numerou, respeitando a regra de que os substituintes estão nos menores números, tá? Este exemplo já estava lá nos slides anteriores. Então, tá aqui, numeração, fechou, passo 2 é a numeração. Identifica os substituintes, tá aqui, ó, CH3, qual que é o nome que tá lá na tabelinha? Metil 2 carbonos, aqui nesse substituinte, etil, e aqui é o propil. Beleza, dei o nome para eles. Agora, a gente vai adicionar, para nomear, utilizando essa estrutura aqui, ó, esse esqueleto. Essa parte aqui é aquilo que vocês se referem, né, a essa cadeia principal aqui, que é o que vocês já aprenderam na videoaula passada. Então, é como se não existissem essas ramificações e passa a ser um hidrocarboneto de cadeia normal, né? Então, você vai usar qual que é o prefixo para 9 carbonos? Non. Infixo, né? Tem dupla ligação, só ligação simples, an. Então, aqui, ó, é nonano, né? Tá? Então, isso que tá em amarelo, vocês já aprenderam na videoaula anterior. Então, que é referente nessa videoaula à cadeia carbônica principal. E daí, antes de tudo isso, você vai adicionar o número do carbono e o nome do substituinte. Nesse caso, nós temos 3 substituintes. Então, tu vai adicionar, e 3 substituintes diferentes, né? Metil, etil e propil. Então, tu vai adicionar o número de um dos carbonos e o nome do substituinte, mais o número do outro carbono com o nome do substituinte que há neste carbono, e mais o número do outro carbono com o terceiro substituinte. Tu vai adicionar tudo isso, esse nome bem grandão, e unir ao que você já havia inicialmente feito para a cadeia carbônica principal. Para fazer essa parte aqui, ó, colocar o número dos carbonos e o nome dos substituintes, você deve considerar o nome deles, porque você vai colocar em ordem alfabética do nome do substituinte. Você não vai colocar em ordem do número de carbono. Ah, esse aqui está no carbono 2, esse no 4, esse no 6. Então, eu vou botar que é 2 metil, 4 etil, 6 propil. Não. A ordem é em função do nome do substituinte. Então, olha só, olhando só para o nome deles, metil, etil e propil, na ordem do alfabeto, a gente começa com etil, depois metil e depois propil, tá? Então, olha como é que vai ficar esse nome. 4 etil, que é o primeiro substituinte. Olha só, a gente já falou na aula passada. Separa número de letras por hífen, tá? E quando a gente vai separar número de outro número é vírgula. Então tá, 4 hífen etil, fechou. Próximo, M, né? Não é própria, metil. 2, então indica o número do carbono e em seguida qual que é o substituinte. Então, 2 metil, hífen, 6 propil. Então, até aqui, ó, até propil, você colocou todos os substituintes em ordem alfabética, indicou o número do carbono em que ele está ligado. Então, 4 etil significa que tem um etil ligado ao carbono 4. 2 metil, um metil ligado ao carbono 2. 6 propil, propil ligado ao carbono 6. E daí dá continuidade, colocando aquela parte que vocês já aprenderam. Então, o nome dele, como é que se fala? 4 etil, 2 metil, 6 propil, nonano, tá? Esse é o nome desse composto aqui, considerando todas as regras que nós aprendemos até agora. E se, no lugar do propil, houver mais um metil, olha só, se no lugar daqui, deste propil, tiver mais um metil igualzinho a esse, como é que fica? Olha só. Se for dessa forma, agora a gente só tem etil e metil.
Não mudou esses carbonos, né? Olha como é que vai ficar. 4-etil, continua o etil começando porque por causa da ordem alfabética. Agora nós temos 2 substituintes iguais, então a gente coloca ele no mesmo momento, olha só. Quais são os carbonos que está o metil, os 2 metil, né? Eles estão no carbono 2 e no carbono 6. Então, olha como é que fica. 4-etil, 2,6 dimetil. Então, a partir do momento que a gente coloca um número, vírgula outro, 2,6, eu já sei que tem 2 coisas iguais ali, no 2 e no 6, tá? E daí eu indico com esse prefixo di para dizer que tem 2 metil nonano, tá bom? Então, quando tem substituintes iguais, você vai colocar no mesmo momento. Primeiro vai indicar os carbonos que eles estão ligados, separados por vírgula, né? E vai indicar dimetil, tá bom? E ainda, se houver uma dupla ligação entre os carbonos C7 e C8, ou seja, se tiver uma dupla ligação aqui, ó, você vai fazer esse exercício, você vai ter que reescrever toda essa estrutura e lembre-se de rever a numeração da cadeia principal, porque agora com uma dupla ligação neste carbono, vocês vão ver que a numeração dessa cadeia também vai precisar ser alterada. E, portanto, os teus substituintes estarão em números de carbonos diferentes. Atenção, algo que eu já falei na videoaula passada, né? E acabei de falar nos slides anteriores. Os números numa nomenclatura de composto orgânico é sempre separado por vírgula, tá? Números e letras sempre separados por hífen. Então, um exemplo, 2,2 significa, né, 2,2, separando então números com vírgula, hífen dimetil. O que significa isso aqui? Só isso. Significa que eu tenho 2-metil, né? Então, eu tenho 2 substituintes CH3 com um carbono só, porém os 2 estão no carbono 2 da minha cadeia carbônica, é isso que quer dizer. Última coisa, antes de trazer exercícios para vocês unirem tudo isso que foi falado, tá? Quando há 2 ramificações com a mesma proximidade em relação às extremidades, então olha só, a gente tem essa extremidade aqui e logo aqui, né, 2 carbonos depois já tem uma ramificação. E a gente também tem uma extremidade aqui e 2 carbonos depois uma ramificação. Então, quando a gente tem 2 ramificações com a mesma proximidade com relação às extremidades, nós iniciamos a numeração pela extremidade mais próxima do substituinte que será escrito primeiro em função da ordem alfabética. Então, quando a gente tem isso aqui, ó, beleza, vou começar a numerar em função da extremidade mais próxima da ramificação. Quando eu vejo, não, peraí, mas eles estão na mesma distância. Qual que eu escolho para começar a numerar? Eu vou começar, o carbono 1 vai ser aquele que vai estar mais próximo do substituinte que chega antes na ordem no alfabeto. Então, esse é o etil e esse o metil. Então, eu vou começar a numerar, o 1 é mais próximo do etil e não do metil, tá? Qual que é o nome desse composto? 3, tá no carbono 3. Etil, esse aqui, ó. Extremidade com 2 carbonos. Lembre-se dos carbonos negligenciados aqui, né? Aqui representados dessa forma. Então, 3-etil, hífen, 5-metil. E isso aqui, cadeia carbônica principal, heptano. 3-etil, 5-metil, heptano. Então, aqui está um resumo
tá? Um passo a passo para vocês, para auxiliá-los, né, a realizar. Então, o que a gente faz primeiro? Define a cadeia principal a partir daquelas regras, tá? Maior número de carbonos, incluir a insaturação, apresentar o maior número de ramificações, você vê o que tem na sua estrutura. Definiu a cadeia carbônica, numere novamente, levando em consideração, está mais próximo da insaturação, está mais próximo dos substituintes. Identifique e nomeie essas ramificações. É etil, é metil, é propil, onde é que elas estão? Ali você já sabe em qual carbono está. E daí você vai unir tudo isso e nomear o composto, lembrando, em ordem alfabética de nome de substituinte, não é em ordem crescente do número de carbono. E aí, tudo isso aqui vocês já sabem. Alguns exemplos que vocês vão ver depois, com calma. Exemplos de o que, como é e como não é. O que é correto, o que é incorreto, tá? Em função de muita coisa que a gente viu nessa videoaula. E exercícios para vocês praticarem. Todos com hidrocarbonetos ramificados, alguns com insaturações, outros não. Então aqui, esses 4, eu quero que vocês deem o nome oficial, seguindo as regras da IUPAC. Todas essas regras que eu apresentei para vocês são regras da IUPAC, né, regras universais. E aqui, para esses outros 5, você vai, a partir do nome, fornecer uma estrutura para cada um deles. Pessoal, alimente o seu caderno de estudos. Então, faça resumos, coloque o teu conhecimento em tópicos, que é mais fácil para estudar. Desenvolva o seu próprio mapa mental, se é essa forma que te ajuda, né? E neste caso, neste ponto, né, da química que nós estamos estudando, que é a nomenclatura, é fundamental você fazer exercícios. Só assim essas regras vão começar a se tornar algo simples, porque elas são simples, tá? O problema é que elas são algumas, né? Então, se você só ouvir eu falar e não realizar exercícios, você não é um conteúdo que você vai aprender. E se ainda assim tiver dúvidas, entre em contato, e é importante participar dos encontros online, né? Os encontros síncronos.